Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta sexta-feira, e vamos chegando aí a mais um final de semana e jogos dos clubes gaúchos envolvidos aí no Campeonato Brasileiro. O Inter ontem, olha, no último minuto do desconto, cedeu uma vitória que seria importante. O Inter subia para a quinta posição, era jogo de 6 pontos, né? Mas aí no final acabou ficando no empate, o Bragantino empatou no último minuto, já no desconto. Muita reclamação, inclusive, por parte do Internacional em relação aos acréscimos que foram de 6 minutos. Bom, o Grêmio é foco total, depois da vitória diante do Juventude, agora na segunda-feira contra o Atlético Goianiense, jogo fora, onde o Grêmio precisa, né, repetir a vitória que teve diante do Juventude no último final de semana. Nova comissão técnica, novo departamento de futebol, é um novo ambiente que vive o Grêmio, mas precisa, né, manter exatamente esse ambiente com vitórias para que não volte aquela situação complicada, porque a situação em termos de tabela é a mesma, é na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, ou seja, o Grêmio desde a segunda rodada na zona de rebaixamento. E o nosso outro clube gaúcho, né, o Juventude, agora com Jair Ventura, depois da saída de Marquinhos Santos, vem aí de 3, 4 jogos sem vitória, então precisa também de um resultado positivo nesse final de semana contra o Ceará. Nossos Dois Toques, você nos acompanha nos canais 24, 524 da Claro Net, para as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube e na live do Face também. No YouTube você participa fazendo o programa conosco, mandando sua mensagem, sua crítica, sua pergunta, interagindo com o nosso Dois Toques, mas também com toda a programação da RDC. Essa emissora que completou apenas 3 anos do ar, emissora jovem, mas genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do Rio Grande, com produção totalmente local, leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. Aí é só você editar a RDC TV Digital e assiste em qualquer lugar do mundo onde você estiver. O Instagram também, da RDC, para você acompanhar os bastidores da emissora, e o meu pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte, do futebol, especificamente do futebol gaúcho. Nossos Dois Toques para a Simers, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, 68 anos, nossa força é tradição com a Masal. GBUX, que é o seguro e proteção para sua família, uma instituição também genuinamente gaúcha, só que mais do que centenária, né? São 108 anos do GBUX. Então, é o caminho certo para a sua segurança e a segurança da sua família. Também para a Senai, sempre com uma mensagem importante para você. Para quem está no corre, tem Senai, cursos técnicos para você ir mais longe. Já faça a sua matrícula. O nosso Dois Toques de hoje, só pelos laterais, né? Embora sejam zagueiros, foram zagueiros, né? O gremista Ayrton Ruschel e Cassiá Carpes, homem extremamente ligado ao futebol, como jogador, como técnico, e hoje, né, na área política, vereador de Porto Alegre. E recebendo aqui mais uma vez, com muito prazer, com muita satisfação, né, uma figura feminina que sempre embeleza o nosso programa quando aqui está, que é a Luírce Paz, vereadora, longe daqui, né, Luírce? Mas está aí sempre, né, correndo o estado, né? E está aí agora nos visitando mais uma vez, até porque daqui a pouco começa a campanha para deputada estadual. Mas vai falar, entre outros assuntos, também do Colorado dela, né? Que ontem acabou, né? Como eu disse, no finalzinho do jogo deixou escapar uma vitória que seria importantíssima, jogo de 6 pontos. Mas o Inter no domingo também tem um jogo de 6 pontos, é com o Corinthians, ou seja, a mesma pontuação, a gente vai ver a tabela e apenas nos critérios, né, o Inter está à frente, assumiu a 6ª posição. Nós teremos aí certamente o G8 com certeza, possibilidade até de um G9. Então hoje o Internacional estaria com vaga direta na Libertadores do próximo ano. Cassiá, o que houve ontem? Foi descuido? Foi erro do Internacional? Quer dizer, o preço foi caro, né? Pelo empate ontem no último minuto. Embora o Bragantino tenha feito também o porquê de chegar a esse empate. Boa noite, Ruxo. Boa noite, vereadora. Coincidentemente, no mesmo dia que ela está aqui. É verdade, é verdade. Mas o jogo estava se encaminhando realmente para o final. Agora, discutir se
por que deu 6, por que deu 5. Acontece que quase todos os treinadores estão fazendo as substituições exageradas muitas vezes, e isso tem que ser depois colocado no acréscimo. Houve uma falha coletiva praticamente, né? A bola do Internacional estava lá na frente, perderam lá na hora que só segurar o jogo um pouco. Eu discordo de que o time jovem ocasionou isso, Ruxa. Nós temos que criar uma ideia, ou perder essa ideia de que o jovem é inexperiente, o jovem não pode jogar, o jovem tem que esperar 5 anos para ser titular. Não, a Lei Pelé é clara. A partir de 16 anos, contrato profissional. Então, a experiência que eles têm no dia a dia de competições. É claro que às vezes o jovem, tu pega uma competição de categoria de base, ele é mais corrido, ele é meio desenfreado, às vezes até parece pouca técnica, né? Mas quando ele está num time profissional, ele já passa a ter experiência, ele já passa a entrar naquele ritmo. Empatar, o Bragantino tem feito aí uma das melhores campanhas fora de casa, né? O Internacional estava desfalcado, né? E muito desfalcado. E terminou o segundo tempo com 8 reservas. Necessidade também de alguém de fazer. Então, né? Mas é claro que sempre dói. Imagina quando eu era treinador, acontecia isso também, sempre aconteceu, Ruth. Tu está dominando o jogo, tu está ganhando o jogo, quando vê uma falha lá coletiva ou individual, determina o rumo diferente daquilo que acontece. Então, mas eu acho que o Internacional não deve estar num caminho... Agora, uma coisa eu sempre disse aqui e vou repetir dizendo, o Internacional não tem um grande time, ele tem que jogar no limite sempre. Esse limite é a competitividade, a disposição, vender caro o resultado, né? Então, e essas coisas ensinam. Depois nós vamos falar do Grêmio, que como é importante, eu vi hoje uma matéria muito importante, Roxo, com o treinador focado em corrigir aqueles aspectos negativos, porque prejudica o rendimento dele, do Jean-Pierre, né? Que é aquela força na hora de que precisa ter a força. Ninguém vai dar velocidade para ele, mas ele pode ser um pouquinho mais rápido, mais atento num setor do campo onde ele joga. Então são coisas que tu tem que treinar, né? E serve como ensinamento para o Internacional ter muito cuidado, porque não é só o Internacional. Quase todos os times, seja grande, pequeno, seja bom ou mais ou menos, leva gol no final também, porque há um erro coletivo ou individual. O Internacional caracterizou também o cansaço, né? Embora não tenha mais porquê, o Internacional tem jogado aí de semana a semana. Luiz, te frustrou muito, como todo torcedor colorado, esse golzinho no final. Ontem o Inter já comemorava aí 3 pontos, né? E aí aconteceu, né? Esse golzinho do Bragantino no final, que acabou frustrando muito, não só os jogadores, mas o invertia a posição ali, né? O Internacional passava do Bragantino. Passava pelos critérios, exatamente. Viria a mesma pontuação, mas uma vitória a mais, ficou o Inter estaria na quinta posição. Agora de 7º passou para 6 nos critérios, ele tem uma campanha melhor que o Corinthians. Mas te frustrou? Fiquei chateada, né, Cadu? Mas também a gente tem que lembrar que a gente estava desfalcado, né? Não foi um jogo assim tão simples, a gente estava ali sem o Heitor, sem o Edenilson. Então, como torcedora, né, a gente sempre tenta dar uma justificada, né, aquela torcedora fervorosa. Mas tudo bem, entramos ali para o G6, chegamos nos 40 pontos e agora é tentar ganhar os próximos. O que eu digo, eu acho que essas campanhas aí, tirando os 3, né, tirando o Flamengo, tirando o Atlético e tirando o Palmeiras, o resto são campanhas medianas, né? O Grêmio até de maneira terrível, né, Ruxo? Porque ocupa aí, como eu disse, desde a segunda rodada em termos de zona de rebaixamento. Mas a realidade do futebol brasileiro é essa, né? Então, nos últimos anos... O Internacional no ano passado disputou um título, perdeu, inclusive, jogando dentro de casa sua última partida para esse Corinthians, que será o adversário de amanhã, né? E esse Corinthians também, um time que tem vencido muito, foram 6 jogos vencendo fora de casa. Vamos ver aí os lances do jogo de ontem, Ruxo. Tu é um cara que analisa também o Internacional, né? Eu quero, enquanto a gente vai vendo as imagens, cumprimentar o Cassiá, que é sempre um prazer revê-lo, não conhecia a vereadora, um prazer. Que seja uma longa estada aqui, a gente recebia dos telespectadores a presença feminina aqui. Acho que tu vens enriquecer o programa. Cassiá, é bom que tu esteja aqui, porque tu é técnico de futebol e muito bom. Eu fui um dos que xinguei ele desde o início,
quando ele deixou de ser treinador, e isso ele tem que me fazer essa justiça. Eu clamo ele por treinador. E treinou os dois, diga-se de passagem, Grêmio e Inter. E outros clubes pelo país afora, né? Mas eu abri meu comentário hoje, Cassiá, elogiando os dois treinadores. Eu comecei pelo Aguirre e por esse menino, é um jovem com 32, 33 anos, que treina o Bragantino. Porque estavam as duas equipes desfalcadas. A vereadora lembrou a falta do Edenilson, do Heitor, e o Bragantino chegava também sem 6 jogadores e seus 3 principais jogadores, o Praxedes, que tem origem no Inter, e os 2 atacantes, Arthur e Ítalo, que são um movimento feminino. E assim, ainda assim, nós tivemos uma grande partida de futebol, com jogadas lá e cá. Entendo a frustração, porque tomar um gol 50 minutos deixa a gente assim. Mas o resultado, eu me permito achar que foi muito justo. O Bragantino fez uma partida também de imposição. Buscou uma partida muito boa, né? E o Inter estava sem ser o principal jogador, que é o box-to-box, como a gente diz, né? É o que pega lá atrás e chega na frente. Esta movimentação, o Tyson sente falta, porque fica sobrecarregado toda a marcação, toda a criação em cima do Tyson. Então, ele acaba cansando. A única questão, Cadu, que eu quero ouvir a bancada e quero te ouvir, Cadu, é que eu acho que é pelo segundo jogo que o Saravia termina o jogo muito cansado. E nas costas dele, eu quero lembrar Inter e Atlético. E não foi bem no jogo, no meu entender. Não, mas eu quero entrar na parte de cansaço. A vereadora entende de futebol. No jogo do Atlético, o Atlético botou o Keno em cima dele e aí por ali o Atlético acabou construindo. E ontem, Cadu, a jogada foi em cima dele e ele estava visivelmente cansado. Não me pareceu uma falha técnica, porque ele está no marcador e quando o marcador é lançado, ele não consegue acompanhar. Então, talvez ali tenha sido um equívoco da preparação física de alertar. Mas a origem do gol, inclusive, foi perdeu a bola, foi o... Olha ali, Cadu, olha a enfiada de bola. Sim, mas a origem... Quem é que perde a bola lá na frente? A primeira bola. A bola está na intermediária. Bem, nós vamos ver se a gente vai ter o lance de novo. O que eu digo é que quando no nascedor da jogada ele está encostado, Cassiá. Tu que é treinador que cobrava a marcação, e eu sei, né? Tu foste zagueiro na tua origem como jogador de futebol. Então ele estava junto e ele se desprende e deixa o lateral e deixa o atacante correr. E isso é visivelmente cansaço, é quando tu não consegue fazer ombro a ombro, né? Mas só fazendo a referência, na realidade a bola foi o Yuri Alberto que perdeu a bola lá na frente. Na frente. Isso. E aí ele estava indo ao ataque e recebeu aquela bola nas costas. Né? Eu concordo contigo que ele tem cansado, ele cansou. Mas tanto é verdade que o Aguirre tem substituído ele em todos os jogos. Ontem, pelos problemas que teve, acabou não substituindo. Mas ele tem sido substituído em todos os jogos. Mas eu enfatizei porque ele teve uma lesão, Cadu. A lesão muscular, em 30 dias, tu volta a jogar. Mas ele já fez outras partidas. Mas ele fez uma lesão muito séria, Cadu. Ele fez lesão de ficar 6 meses sem jogar, lesão de joelho. Isso tu demora, tu não readquire. E o futebol hoje já é jogado numa velocidade impressionante. Olha aqui, Aline Faquinho, ó. Para ti, Luiz. Boa noite, Luiz Paz. Hernandes, nossa guerreira, sempre em busca de inovar em todos os assuntos. Bora lá, mulher. Com eles e por eles, sucesso. Obrigada. Tamo junto. Mas que a Luiz também ela é adepta do futebol feminino. O Tyson ele tem um desgaste muito grande pelo perfil dele. Ele não sabe dosar. Tá? Aquela que tem que tocar, relaxa um pouquinho, dá um pique, relaxa de novo. Ele não consegue. E o lateral do Inter, o argentino, ele tem um desgaste muito do choque. No jogo, pode notar que várias vezes ele esteve no chão. Ou pegavam ele, ou ele chegava mal e pegava atrasado um pouquinho e pegavam de novo. Então ele tem esse hábito de se desgastando durante o jogo fisicamente e até às vezes com pequenas lesãozinhas assim, batida no joelho, batida na coxa. Ele divide muito a bola e corre risco de lesões. E eu acho que ele se desgasta muito e chega no final, tem razão. Lá, e aí uma coisa que às vezes precisa orientação. Quando ele entrou lá contra o Keno, que só corta para dentro, não usa a perna esquerda. Então o jogador está cansado, ele tem alguém aí, vem o companheiro e o treinador. Cuida que ele só corta para dentro. Quando o Ceará se consagrou contra o Ronaldinho, como é que ele foi? Quando o Ronaldinho dava o corte para dentro, quando o Ronaldinho não queria para o fundo, ele não tinha perna esquerda. O máximo que ele fazia é aquela por trás, mas ele não ia, ele cortava para dentro. O Ceará, quando ele dava o corte, o Ceará já estava junto, se consagrou assim.
Então o jogador, às vezes, não só tem que ser inteligente, mas tem que ser orientado. Agora vai entrar um velocista que, ao tocar a bola na frente, não vai pegar mais, tu tem que cortar. Só que aí, no final, tu tem razão, a gente não sabe se é preparação física, mas eu acrescento esse detalhe. Ele se desgasta muito durante o jogo em confrontos. Quando ele poderia aproveitar e estar com a bola. Cassiá, eu acrescentaria mais um, vereador. Porque o Inter joga, como o Inter joga com 2 volantes presos, a saída de bola é sempre com os laterais. Sim. E hoje já é difícil ser lateral fazendo vai e vem. Né? Quando a saída de bola é sempre pelos laterais. Também, é por isso que eu estou dizendo, essa é uma constatação da característica que o Inter joga. O Inter joga com 2 laterais, tem estabilizado o setor defensivo, tem levado poucos gols, mas a saída de bola é sempre pelos laterais. Então tu faz o vai e vem desgaste é grande. E desgaste é grande. Mas só em relação ao Tyson, Cassiá, isso aí ele é um jogador que não tem mais condições para 90 minutos, mesmo os jogos sendo aí durante a semana. Na verdade, se vocês puderem perceber, isso deve ser uma orientação da preparação física, o departamento, ele é sempre, ele é capacidade para 65 minutos, 70 minutos, né? Me lembra muito o Douglas. Dele, que é forte, o Grêmio fazia isso com o Douglas, tá? Ele vai até o limite, ele tem saído... São jogadores que dependem, correm demais quando estão com a bola. Também, ele é um jogador de intensidade. Numa jogada frontal ou lateral, eles se desgastam muito, quando eles poderiam ser, e aí vem o detalhe, por que a dupla Grenal não tem armador, o pensador? Porque o Tyson não pensa, ele corre. E o Douglas é a mesma coisa. É o jogador de bola. O Douglas não é dali, o Douglas visivelmente é um jogador de bola. E o Tyson, a carreira dele foi pelo lado, né? Sim. Ele agora que está jogando por dentro, né? Então são jogadores que se desgastam muito quando poderiam fazer a bola andar mais. E fazer a tabela, vai, recebe, pá. Não, são jogadores que se desgastam com a bola nos pés. Não é marcando alguém. Mas então esse é um grande problema. Tu vê que o Inter é um com ele e o outro sem ele. Não, sim, ele é um jogador de profundidade, ele é um jogador joga com a bola ele colada não tem medo de jogar, ele não tem medo de jogar, mas se desgasta demais assim. Luiz, quem é que mais te chama a atenção aí no teu time aí? Claro que tu fizesse referência, principalmente o Edenilson. O Edenilson, né? O Edenilson é a bola da vez, né? A gente sabe que... E olha só como é o destino do futebol, né? É o destino da vida também, né? Esse jogo foi transferido da última rodada do Campeonato Brasileiro. Agora não, agora a CBF aboliu isso aí, né? Que os jogadores brasileiros convocados para a seleção nas datas FIFA, então os jogos eram transferidos. Então esse jogo foi transferido porque o Edenilson estava servindo à seleção brasileira. Aí o Edenilson, no jogo anterior, foi expulso e não participou desse jogo. Não era para jogar esse jogo. Ser, né? Mas quem é que tu destaca mais do teu time? Tu é uma daquelas fãs aí de qual jogador aí? Tu é que além do Edenilson aí? Olha, eu gosto muito do Heitor também, né? E acho que essa função dele não ter estado no jogo faltou, né? O próprio goleiro ali, Daniel, também não estava. Mas eu acho que não comprometeu. O Lomba não tem comprometido. Fez uma boa atuação do nosso time. Foi bem. Fez uma boa atuação, né? Lógico, não é a tranquilidade de um zagueiro, de um goleiro que está jogando, né? Ritmo, exatamente. Eu acho que na realidade, Luiz, eu acho que o Inter é isso. O Inter é um time estável. Né? É um time que daqui a um pouco teve partidas que não jogou bem e venceu, teve partidas que jogou até bem e não venceu. Eu acho que essa é a realidade do Inter, né? Da competição também, porque tirando os três que tu falou, estão tudo mais estão tudo muito equilibrado, né? Eu acho que está faltando vir algo novo, um fato novo, um jogador novo que venha para dar aquela emoção que o D'Alessandro eternamente vai deixar, né, no nosso Internacional. Então estamos aí à procura. Olha, o D'Alessandro parece que pode voltar até como diretor executivo o ano que vem. Especulações existem nesse sentido, né? Ou até jogaria, né? Porque eu acho que não tem sentido. Acho que não. Jogar algumas partidas pelo Campeonato Gaúcho, que na realidade ele não fez nenhuma despedida, né? Ele também quer essa despedida com o público, né? Porque a última partida dele, nós vivíamos uma pandemia aí, então foi uma despedida sem público. E eu quero ainda, hoje no programa que participei ao meio-dia, eu fiz esses elogios e os gremistas me xingaram tudo, né? Que eu estava lá para defender o Grêmio, né? E estava elogiando o Aguirre, mas eu não consigo ser diferente, Cali. Cassiá, o segundo elogio que eu dei ao Aguirre é o seguinte, é um reconhecimento. Quando ele precisa mexer no time, as peças de reposição que ele tem não dão a resposta. E isso o técnico não tem culpa, Cadu.
A resposta que tem dado o Bosquilha são quando na entra, média, a resposta que tem dado o chileno, que estava errando a nacionalidade, o Palácio, é um jogador de seleção brasileira. Ele poderia ser o diferencial, ele pega a equipe do adversário cansado, ele poderia, neste jogo, que se critica tanto, até a torcida do Internacional criticou o Aguirre, que o Aguirre ficou muito defensivo, mas se o Bosquilha e ele tivesse, o chileno tivesse dado a resposta, o Inter teria ganho no contra-ataque, porque o Bragantino ofereceu um contra-ataque para o Inter, né? E aí não é do treinador, aí ele usa as armas que ele tem, né? Eram esses os jogadores. Eu acho que ele joga muito com uma segurança, né? Ele quer aquela segurança do time ali para depois pensar no contra-ataque. É uma característica dele. Ele joga imagem e semelhança ao Abel, talvez porque a característica do grupo seja esse. O Internacional, com essas características, essa metodologia de jogo, chegou ao vice-campeonato brasileiro e não chegou ao campeonato depois de 40 e tantos anos. Se sabe por que aconteceu, né? Agora, aí o Inter teve aquela passagem e talvez se o Aguirre tivesse assumido isso no início do campeonato, o Internacional estaria até numa posição melhor do que estava hoje, né? O Internacional teve com o técnico que foi a paixão do torcedor, né? A paixão do torcedor, da direção do Internacional, e perdeu. O Internacional teve em zona de rebaixamento, né? E hoje o Aguirre, né? Também por ter passado. Mas tu sente saudade do Abel? Hein? Tu é daquelas que sente saudade do Abel? Sinto saudade. Mas eu acho que o Aguirre, a gente pode também querer esperar as coisas do dia para a noite, né? Eu acho que ele vem conduzindo de uma forma bem equilibrada para deixar um time técnico moderado para a gente chegar, que é o objetivo, né? E hoje a gente já está no G6. Até porque o grupo do Internacional também não é o Cudê que gostava muito de dizer, o grupo curto, né? O grupo curto, é muito curto. O curto dele não é. O curto dele era que Mas o caso desse do Palácio, o que nós vimos até hoje sempre foi a mesma coisa. Eu acho que até ele deve ter, para ser seleção chilena, por mais que o Chile já não é mais aquele, tá? Ele tem que ter algo mais do que ele apresentou até hoje. Então, agora, como o Internacional vai tratar ele no dia a dia, porque na hora do jogo ele entra e faz o seguinte, ó, cuide bem, ele dá um corte no cara, está em progressividade, depois dá um corte para o lado. Ele acaba quase voltando, começa tudo de novo, né? Ou seja, tem alguma coisa que não está bem centralizada, a posição... Mas eu tive uma opinião, eu já expus aqui a minha opinião sobre ele. Ele, para mim, ele não é jogador de beirada. Porque ele não tem velocidade e não tem aquele drible do quebrador de linha, né? Ele tá, para mim, hoje ele joga na função... Quando chegou aqui, disseram que o Internacional ia aplicar o 4-3-3. Isso, tá? com os dois abertos. Todo mundo achou que ele ia ser um atacante pelos flancos, veloz. Exatamente. Se comprovou nessa Mas você viu que ele não era. Eu acho que ele hoje... O técnico da seleção chilena disse isso, questionado, né? E até pela reportagem daqui, ele não é jogador de lado, ele é jogador centralizado. Sim. E no Internacional ele sempre entra pelo lado. Sempre pelo lado. E lá na seleção chilena ele não entra, ele joga pelo meio. Para jogar no lado, hoje em dia, nessa composição, tem que ter velocidade e ser um quebrador de linha, né? E ele me parece que ele é da função que hoje no Internacional tipo tem... um armador. Hoje tem o Tyson, no Internacional teria que fazer uma construção para ele jogar por dentro. Né? O Maurício está desabrochando, né? O Maurício é um jogador que tem... Ontem foi bem. Cassiano, tu sabe disso, são jogadores de 20, 21 anos, isso aí tu oscila, não tem como, jogador, né? Que também chega no final e vai caindo. Tá? Ele começou bem o jogo, fez o gol, mas no segundo tempo ele caiu um pouco. Que idade tu jogaste aquela final em 1977, que o Grêmio, depois de 8 anos, recuperou a hegemonia do futebol? 22 para 23. Era um menino. Os meninos naquela época eram menos meninos. Eram menos meninos naquela época, né? Aquela turminha que ia bola na boca. Vereador, eu estava lá em pé, aplaudindo, torcendo, depois de muitos anos. Eu já vim pronto, né? Um menino substituía... profissional, né? Substituindo uma lenda dentro do Grêmio, que era o Atílio de Anaro Anchieta, que embora ficou no Rio Grande do Sul, adotou o Rio Grande do Sul, e substituiu ali. Estava vindo para o Inter, né, Cassiano?
Eu tive pro Vasco, tive pro Inter, acabei Não, mas aí até o já falecido, não me lembro, dirigente do Internacional. Pércio França, Hélio Carlomanho. E aí depois, como tem outras histórias, né, que jogadores... Carpegiani pegaram no aeroporto. Não, no meio do caminho, na estrada. Vindo de Erechim. Vindo de Erechim pro Olímpico, aí o dirigente Internacional... Mas ali valeu mais o Tele e o Eldorado. Levaram, os homens experientes, e era o momento certo, estavam no lugar certo. Tem muita história do futebol. Naquela oportunidade eu tive também coisa que me ajudou. Poxa. Eu não podia jogar o primeiro turno porque eu já tinha jogado pelo São Borja. Consequentemente, nós no interior, eu era jovem, me cuidava bastante, mas não tinha o preparo que a dupla Grenal tinha. Tu se lembra, a grama do Olímpico era uma de jardim, matava o cara no segundo tempo, o Grêmio pegava e molhava o campo, nos matava. Então eu tive um mês para treinar e isso me deu aquilo que eu precisava, preparo físico só. O resto eu já tinha. Tá? Então, na realidade, quando eu entrei, eu estava preparado. O momento mas lembrando que o Cassiar jogou os jogos finais ali, que de uma importância para nós assim, inesquecível. Tu estás nas minhas memórias, talvez por isso que eu gosto tanto de ti, Cassiar. E depois teve um jogo que aquela época era inverno, o chão hoje é uma barbada. Aquela época era a 0 grau lá no interior. Chão batido, não tinha esse não, e quando tu ainda estavas no São Borja, que nós tínhamos que ir lá jogar no São Borja. Aí sim. Tu ia ser jovem, não vai saber disso. Mas ela lê muito sobre isso. Ela lê muito sobre isso. Terminava o jogo, tu voltava ao vestiário, tinha um cano, não era chuveiro, um cano de água gelada. Hoje é uma barbada. Falando em final, vamos ver o que o Aguirre falou exatamente sobre isso, sobre essa derrota de ontem do Inter no final da partida. Não acho. Bragantino joga bem e às vezes nós defendimos perto de nossa área, mas não. Acho que fizemos um jogo bom. O que acontece é que estuvimos tan perto de ganar que estamos mal, estamos tristes porque cuando nos acrecimos se van 2 puntos muy importantes. Es normal estar en una situación que sentimos ese empate como una derrota. A questão, eu não sou muito adepto, o jogo foi injusto, né? Eu acho que o Internacional não fez também, porque fez o gol no primeiro tempo, teve uma outra situação de gol depois, no primeiro tempo, no segundo tempo, o Internacional não criou, né? Não fez nada. Então, se é para ir para esse lado de justiça, acho que foi um resultado justo pelo que o Bragantino fez. A maioria das vezes o futebol não é justo. É quem aproveita as oportunidades. É quem ganha é quem faz o gol, né? Então tem... Ô Luiz, dá para esperar mais no Internacional? Embora, eu repito, né, a gente vai ter aí certamente G8. Olha, hoje é que a situação depois de pré-Libertadores, ela começa logo em seguida. O Inter provavelmente vai ter uma reformulação. O Aguirre, tudo indica que não ficará. Ele deve, no início do ano que vem, assumir a seleção uruguaia, né? Com toda razão. É um grande sonho dele, né? É o sonho de qualquer um treinar a seleção do seu país. Né? Então, tudo indica que o Internacional terá uma nova comissão técnica, mas vai ter que formar e começar a encaminhar. E o Internacional está vendo muitos jogadores jovens aí. Esse Kaique Ferreira, que entrou ontem, mostrou um belo futebol. Primeiro jogo depois de um ano sem jogar. Um ano sem jogar. Tu acreditas que o Internacional pode ir mais longe do que está fazendo ainda nesse campeonato, Luiz? Acredito que dá para chegar até no G4. Acredito fielmente. Só que o grande problema é que daí quando se começa um trabalho e vai fazendo, daí vem e corta, daí um jogador que não joga, daí já quebra a ideia do técnico, né? Então, para as próximas agora, para a Libertadores, eu acredito que tem que seguir com o mesmo elenco, mas treinando algo real, para que fique, porque senão começa tudo de novo, né? E esse é o grande problema. Você abala muito o vestiário sofrendo um resultado desse no final, que tu tinha praticamente a vitória segurada, isso aí abala o vestiário, o ambiente vestiário? Não, no início sim, ali, né, já estava com a vitória, isso é uma decepção assim, momentânea, né? Hoje já está todo mundo com a cabeça erguida, já focado no jogo do Corinthians, aquela história, quem sabe seria invertido, né? Ganhar do Bragantino e empatar com o Corinthians.
Também. Não seria nenhuma... Corinthians é o Corinthians. Tem muito mais nome que o Bragantino. Agora inverteu. Agora o Internacional fica com a obrigação de vencer. É claro. Mas são confrontos diretos. Tu tirando os 3 que tu falasse aí, Flamengo, Atlético e Palmeiras, no mais dá tudo ali com um pouco. O Fortaleza começou a cair. Essa briga que Fortaleza começou a cair. Já tomou 4 na Copa do Brasil, mas ele já teve alguns resultados negativos que mostra que não tem grupo para enfrentar a competição. Então, eu acho que o Internacional, sim, está na briga aí, não tem... Está todo mundo, uns 10 aí, tirando esses 3, no mesmo nível. Cadu, que eu acho segundo o Denis Abraão, a gente vai falar do Grêmio depois. Ele até corrigiu, ele andou falando, tem aquela emoção. Corrigiu. Ele falou que eram 9 vitórias. Não, são 6 vitórias, são 9 resultados positivos. Seriam 6 vitórias e 3 empates. A gente vai falar do Grêmio depois. Né? Mas não, só complementando pode chegar até lá. A tua pergunta, Cassiano, eu acho que esse momento ele passa no vestiário, né? Tem a ressaca do dia no dia seguinte. O que muda é o posicionamento do Inter para domingo. A vitória teria dado uma tranquilidade para esperar o Corinthians e o tipo de jogo seria muito mais reativo do que propositivo. A obrigação de ganhar não seria muito. Não seria maior. Tendo acontecido esse empate, o jogo domingo, se o time não produzir chances de gol, a torcida a gente conhece, o Grêmio são iguais, né? Começa a pressão. Então, acho que o que muda é pro jogo de domingo, Cadu. Apesar que a proposta do Corinthians, embora ontem mesmo desfalcado, e aí com o gol, que tu joga sempre no risco, né? Essa postura que o Inter... Se tu não faz o score, se tu não faz 2-0, tu tá sempre no fio da navalha. Porque aconteceu quando fez 1-0, aí o Bragantino veio pra cima e tu fica sempre naquela. Se tu não faz o gol, tu corre o risco de tomar, como aconteceu até no... A partida só termina quando o juiz apita. Você igual aquele resultado, tá ganhando 2-0 no primeiro tempo e toma 1 aos 45 do primeiro tempo e vai o jogo já com 2-1 pro segundo. Muitos não sabem se ataca ou defende. Que 2-0 parecia fácil, mas 2-1 já complica o jogo. Olha só, essa história de acréscimo também, né? O Internacional reclamou muito a questão dos acréscimos aí, mas eu não vou entrar nessa aí. Mas o Aguirre falou, né, sobre essa questão dos acréscimos e sobre o clima no vestiário com esse gol sofrido aí no último minuto já nos acréscimos. Sim, o que você fala é verdade. Mas não... Estamos no G6, é algo bom, que em outro momento dá para comemorar, pero não hoje. É verdade que o time cresceu muito e veníamos de 5 vitórias no Beira-Rio, queríamos mais uma. E como estuvo tão perto, é que está essa sensação de um pouco de frustração, mas no vestuário falamos que temos que rápidamente pensar, no tenemos tiempo para llorar. Tenemos que, estamos a 2 días de un juego muy importante con Corinthians. Entonces, tenemos que transformar este dolor en rebeldía, en actitud, en determinación y ganar el próximo juego. No tiene otra lectura. Nos tenemos que ser fuertes y continuar con retomar la senda de victorias en casa y tenemos una oportunidad de aqui a pouco. É mais um jogo de 6 pontos esse de domingo. Dá para acreditar, Luiz? Dá para acreditar, tem que buscar, né? Os jogadores já vão entrar com aquela tensão, aquela responsabilidade do torcedor em cima, mas tem que acreditar, né? Deixa eu botar... A questão que fica, eu acho, só, Cadu, embora o técnico tenha anunciado, eu ouvi atentamente a entrevista, o técnico internacional, ele praticamente escalou, tirou o menino e botou o reserva, que não jogou. O Gabriel Mercado? O Bruno? Mercado, isso. Mercado. Ele praticamente, porque perguntado por um repórter, ele disse, não, peraí, o menino fez hoje a sua estreia, deixa aí com calma, mas o Mercado tem mais tradição. Ele praticamente... E essa questão, para mim, ela passa a ser uma incógnita, porque esse menino ele mostrou muito recurso, é um jogador rápido, aquele biotipo que tu me ouve falar, que eu acho que é o biotipo do zagueiro moderno hoje, não pode mais ter zagueiro, mudou, né, Cassiano? Zagueiro pesado hoje, que não pode mais fazer falta dentro da área. Falta hoje é um perigo. A jogada
aérea. Então tu tem que ser jogador que desarme sem fazer falta. Então o biotipo hoje de um jogador esguio, como é o Jeromel, que eu elogio tanto, né? O Jeromel tem esse biotipo do zagueiro moderno. Então me surpreendeu positivamente esse rapaz. E o Bruno Mendes, hein? Que jogadinha e saía do Internacional quando se aventou essa possibilidade de que ele iria foi relacionado e ficaria no banco para forçar um terceiro cartão amarelo, porque ele está em possibilidade de jogar contra o Corinthians por ser um jogador do Corinthians. E não é que ele fez isso mesmo. Olha, eu achei isso aí um baixo nível, né? Mas tudo bem, são estratégias de futebol. Aí ele levou o cartão amarelo, quando o Inter fez o gol, ele invadiu o campo para festejar o gol com o Maurício e aí recebeu o terceiro cartão amarelo. Agora ele vai cumprir contra esse Corinthians, que ele estaria em possibilidade de jogar, né? Tirou os 2 cartões e estava pendurado. Deixa eu botar o pessoal aqui, ó. Olha só que legal. Ó, o J. Feto, lá no Rio de Janeiro. Hoje aqui na cidade maravilhosa, no Rio de Janeiro, no Sindicato do Chopp Restaurante. Pô, quem Ele começa tocando uma flauta na gente, cara. Aí tu me liquida, né? Assistido pelas plataformas digitais, o programa de maior audiência nas noites de segunda a sexta-feira, na RDC, ao vivo, 2 toques, apresentado por Cadu Oliveira e seus convidados. Hoje com uma presença feminina e o vereador e amigo Cassia Carpes e o irreverente cantor, advogado e amigo Ayrton Russo. Um abraço. A presença feminina engrandece o programa. Parabéns, Cadu. Vamos lá, olha aqui, ó. A Laís Bento. Ótimo programa, muito bom ver mulheres falando de futebol, também representando nós mulheres que gostamos de futebol. Parabéns por abrir esse espaço. Tens que ir ao programa mais vezes representando todos nós. Não, ela está permanentemente Eu disse pro Cadu, né? É só me convidar que eu tô aqui, ela corre o estado todo, né? Aí quando tem a oportunidade de estar em Porto Alegre, ela está convidada permanentemente. Olha só, fizer essa referência, doutor Cláudio Etzberger, que é o homem da odontologia do esporte, a placa otimizadora. Excepcional, né? Eu sei porque eu uso essa placa otimizadora. Ele que faz um trabalho com jogadores aí do futebol mundial, jogadores na Europa, jogadores brasileiros de base, Grêmio, Inter, enfim, do Brasil todo, né? Então, é que eu digo que te dá condições de vida, equilíbrio, evita as lesões. Confiram as redes sociais, principalmente o Instagram do Dr. Cláudio Etzberg, você vai ver os benefícios que você pode ter, né, com esse equilíbrio dentário e que dá significado em todo o seu corpo. Pela placa otimizadora, Cadu, odontologia do esporte. Ele é muito reconhecido, só reforçando, ele é muito reconhecido pela boleiragem, inclusive para os meninos que estão começando, já cuidando da formação. Então, na base, não é só os profissionais, Cadu, os jogadores profissionais, mas ele atende a meninada e faz um trabalho excepcional. Olha aqui, ele faz essa referência aqui, o Ayrton Russo. Tem uns gremistas reclamando que o Ayrton está dando as dicas para o Inter. É a mesma coisa que o Mário Sérgio. O Mário Sérgio está aqui, aí reclama. Não, mas nada impede, né, que se fale do tradicional rival e adversário. O Ricardo Vaz de Souza, boa noite, Cadu. Atlético não é o cartão... como? Antiético não é o cartão do Bruno Mendes. Antiético foi toda a roubalheira que fizeram para tirar o título do Inter no Brasileiro passado. Grande abraço. Isso é verdade, né? A gente sabe tudo o que aconteceu em relação ao Internacional. Mas também o Internacional perdeu para ele mesmo naquele jogo final. Hein, Cassia? Foi. Perde atacando, perde jogando. O Internacional foi jogar só nos 15 minutos finais. Um Corinthians que veio aqui sem nenhuma vontade, só para cumprir tabela. Não tinha mais também. Não dá. Então, tem essa questão. Foi prejudicado pela arbitragem, mas aquela filosofia, o Inter né? perdeu para o Sport, na verdade, anterior em casa, né? Que é do Sport já numa zona de rebaixamento, ali foi o jogo. Bom, você não perde se levar o carro para fazer a revisão na Casa dos Pneus. 60 anos de tempo de qualidade lá, que é o local certo para você fazer a revisão do seu carro. Os pneus estão ficando careca, desgastados, então aproveite a promoção permanente que você tem lá, que é o Feirão de Pneus. Além de outros serviços, geometria, balanceamento, suspensão, troca de óleos, freios, tudo isso você tem lá na Casa dos Pneus. Viu, Luiz? Tu que roda muito aí pelo estado todo. Boa dica, né? Boa dica. E lá, olha, e outros serviços que você, geometria, balanceamento, suspensão, troca de óleos, tudo isso você tem lá na Casa dos Pneus. Avenida Ceará, 1055. Está aí o telefone, o WhatsApp também para agendar, né, a sua ida até a Casa dos Pneus. Nossos 2 toques também para Sanar Farmácias. Sanar Farmácias, que é um novo jeito de cuidar. Lá você encontra ofertas tanto na área de perfumaria quanto na área de medicação. Para conferir essas ofertas, vá até uma Sanar mais perto de você. Ou confira no site, está aí na tela, sanarfarmácia.com.br. Onde tem saúde, tem Sanar. Também nossos 2 toques para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, né, que é o patrocinador oficial, pilar do São José, que tem jogo nesse final de semana pela Copa de Seu Caso, Copinha, e está bem, e pode significar aí o título
a disputa da Copa do Brasil do próximo ano, São José buscando essa participação, que se manteve na Série C, né? Está garantido na Série C para o próximo ano, Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos para um rápido intervalo, mensagem dos nossos patrocinadores, fique com eles. Voltamos em seguida depois falando do Grêmio, que precisa mais do que nunca. Palavra no Grêmio. Como é que diz o Denis Abraão? Hein? Passar o trator. Passar a patrola. Já voltamos. Kia Sportage, design, esportividade, desempenho, economia, conforto, segurança, conectividade, espaço interno num teto solar panorâmico. Tudo isso você encontra na Kia Sportage. Kia Sun Motors, Avenida Ceará 370 e Avenida Ipiranga 8127. O Grupo CPL atua há mais de 15 anos no estado do Rio Grande do Sul, aumenta a captação de clientes e faturamentos através do convênio liberal, empresarial e social VIP, faz convênio com profissionais liberais diversos, entidades privadas e públicas, convênio gratuito, sem mensalidades. Se você quer fazer parte desse Grupo CPL, ligue 51 30 94 75 49 ou acesse www.grupocpl.com.br. Estar seguro é o primeiro passo para sentir-se bem. É por isso que há mais de 100 anos, o GBUX trabalha para proteger você e a sua família. Estamos sempre prontos para cuidar do futuro de quem você ama, em qualquer lugar do Brasil. Aproveite a segurança dos planos Vida GBUX, as vantagens da rede de convênios e viva com mais tranquilidade, sabendo que para tudo ficar bem, existe o GBUX, a proteção certa para a sua família. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra. Boa notícia para aposentados ou pensionistas do INSS ou servidores públicos. No Banrisul, o crédito consignado é bem diferenciado, com taxas reduzidas, prazos flexíveis e portabilidade com condições especiais. Aqui você tem uma baita margem de até 35% e contrata rápido pelo Banrisul Digital, Home Banking ou agência. O crédito é imediato e o débito em folha. Entendeu, né? Crédito consignado é do Banrisul. Stinger, o esportivo da marca Kia, de 0 a 100 em 3,9 segundos.
motor V6 biturbo 370 CVs, conforto para 5 passageiros com porta-mala. Este carro só encontra na Kia Sun Motors, Avenida Ceará 370, Avenida Ipiranga 8127, Stinger, Kia Sun Motors. Estamos de volta com o nosso Dois Toques. Você nos acompanha nos canais 24500 e 24 da Claro Net, para as principais cidades do Rio Grande do Sul, para o mundo ao vivo em todas as plataformas digitais. Só você digitar RDC TV Digital e assiste qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. Nosso Dois Toques de hoje com Ayrton Ruschel, Luiz Cipaz e Cassia Carpes. Nosso Dois Toques para a Baidobla. Você tem tudo na linha automotiva que você possa precisar e você possa imaginar. O pessoal do interior tem o site www.baidol.com.br. Pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, 2 endereços. Benjamin Constant 1315, esquina com São Pedro, da Avenida Ipiranga 5800. Nesse momento também segurança, tranquilidade, ganhar tempo, né? A gente, tá aí o telefone, o WhatsApp da Baidol. Nosso Dois Toques também para a lavagem 5 estrelas. Olha só, o próprio nome já diz, 5 estrelas, né? Então você deixa o seu carro para lavar, fica esperando, ou deixa e vai buscar. Aquele atendimento VIP lá, toda a equipe das 5 estrelas do Marcelo, né? Que você tem deixando o seu carro para lá. E é diário, você não tem tempo durante a semana, pode ser no sábado, domingo, feriado. São mais de 40 anos da lavagem 5 estrelas, que fica aqui em Porto Alegre, na Avenida Nilópolis. Para você embelezar sua casa ou dar de presente, aí você tem os quadros da Gráfica Clique Impresso, a gráfica que pertence ao grupo Impressu. Olha só, e aqui em Porto Alegre são lojas por toda a cidade, né? Na Protásio Alves, Danilo Peçanha, na Venceslau Escobar, na Avenida Assis Brasil, e você tem esses quadros maravilhosos, quadros personalizados. O pessoal do interior tem o WhatsApp 51, código de área 996 78 15 28. Os quadros da Gráfica Clique Impresso, a gráfica que pertence a um clique, que pertence ao grupo Impressu. Bom, o Grêmio teve esse ânimo total, né? Como é que o Denis definiu o time com atitude, né, Ruschel? Agora me fugiu a palavra que foi muito usada. Bom, o ambiente mudou a partir daí, né, do novo departamento de futebol, com o Denis Abraão e o Sérgio Vasquez e a nova comissão técnica. Agora a questão é da sequência, é o jogo fora de casa, onde o Grêmio não pode nem pensar, né, nem empatar. Eu acho que um empate também não seria um bom resultado. Cadu, eu tive a oportunidade de participar de uma entrevista com o presidente Romildo e a minha primeira manifestação foi cumprimentá-lo pelas escolhas do Denis Abraão e do nosso querido Serginho, porque eles, como te diz na gíria, né, Cassia, nos representam. A gente queria que sermos dirigidos por pessoas que tivessem um conhecimento de vestiário, que atalhasse o tempo. O Grêmio tem uma informação, Cassia, a gente não tem os dados, mas de que o vestiário tem divisão, tinha problemas, então não dava para vir aprender a cuidar do vestiário. Então tinha que ser gente que tivesse o expertise, e esses dois têm uma história de serviços prestados ao Grêmio. Então eu acho que foi uma grande escolha. A do Mancini também preencheu o segundo requisito que eu pedi, Cadu. Eu queria um técnico que chegasse, Cassia, e tu sabe a diferença que faz. Como é que é o nome do zagueiro? Como é que é o nome? Que não soubesse nada do Grêmio. Eu precisava que chegasse alguém que conhecesse o grupo, para que pudesse dar o resultado. E a terceira constatação que faço, Cadu, o Grêmio, longe de ter feito uma grande atuação, bem longe de fazer uma grande atuação, mas ele foi diferente. O Grêmio, primeiro, trouxe um articulador para o time. Segundo, parou de se assustar com a bola, porque aquele Grêmio Santos eu chamei de lamentável, Cassia. Não tinha participado contigo no programa depois daquele jogo, mas o Grêmio Santos foi lamentável. O Grêmio demorava 15 minutos para retomar a bola do adversário e quando a pegava, dava um balão para o lado que estivesse virado. Então o Grêmio tentou jogar bola, o Grêmio produziu chances de gol com o Juventude. Então, eu achei que o Grêmio evoluiu, não só animicamente, mas taticamente. Eu diria que... Não, o modelo, sim. Não há a mínima dúvida que o time que o Mancini está propondo,
tendo um articulador, né? Apenas 2 volantes, tentando ficar mais com a bola, privilegiando também jogadas de ataque, já foi um Grêmio. Agora, lógico, era uma partida, uma amostragem, uma condição anímica, e agora tivemos, Cadu, 8 dias de treino. E 8 dias de treino, o Cassiá pode dar um depoimento, quero ouvi-lo sobre isso, né? A nossa vereadora também, mas é que o Cassiá esteve lá dentro do campo, ele nos ensina muito, né? É diferente, 8 dias, Cadu, tu começa a ver o jogador que não dá resposta, por quem tu pede para chegar junto e não chega, né, Cadu? Isso tudo faz uma diferença no vestiário. Então, acho que eu espero um Grêmio em ascensão segunda-feira. Mais do que isso, cara, até complementando a questão do Ruxo, o discurso, esse discurso, né, de incentivador, ele tem um prazo de validade. Isso. Né? Ele tem um prazo de validade. O time tem que jogar também. Tá? Não adianta só o discurso, está correto o Denis, o Sérgio, a gente fazer esse tipo de discurso, mas tem que jogar também, né? A questão é se não ganha segunda-feira, volta toda a pressão. Acho que o mais importante foi o que o Ruxo disse. A vitória trouxe uma semana tranquila e correção ainda de muitos problemas que tem. A saída do Kahneman mostrou que o Grêmio tem imensa dificuldade. Assustador, né, Cassiano? Assustador. Ou seja, acho até que ali foi poupar ele, porque pensando nos outros jogos. Foi perigoso. A zaga começou a falhar. Mas eu acho que o primeiro tempo o Grêmio deu um esboço que pode melhorar mais. Tá? Embora muitos jogadores precisam crescer. Hoje eu vi uma entrevista, é isso que eu queria dizer, e eu já tinha dito, lá na Câmara tem um ex-genro do Jean-Pierre, e que gosta de futebol, tal, acompanha eu dizendo para ele, eu vinha dizendo há horas, que o Jean-Pierre tinha que fazer uma reciclagem na preparação física, para que ele pudesse desenvolver um ritmo mais rápido que é. Velocista ele não vai ser nunca. Mas ele poderia, em algumas jogadas, chegar mais na frente. Você lembra quando ele fazia gol da entrada da área? Ele chegava. Hoje ele não chega mais lá. Tá? Por questão física ou por questão... Tudo é hábito. Tu tem que ter o hábito no treino do treinador. Chega. Vai, vem. Ficar aquele... Ele se condiciona fisicamente melhor e também cria o hábito de chegar. A ambição, né, Cássio? A ambição. Então o treinamento é para isso, é para te corrigir. E aí a visão do treinador. Cada jogador, o que tem que corrigir? Porque ninguém nunca disse que o Jean-Pierre é ruim. Disseram que ele era de seleção, só que ele não conseguiu mostrar o que era de seleção. O ruim, para ruim, nunca serviu. Agora, tem que corrigir esse detalhe, dá a oportunidade de se ele colocar entre meio de campo e grande área, Ruxo, que ele possa fazer isso com competência e com um pouquinho mais de velocidade, pegando rebote, chegando, ganhando aquela bola ali de rebote na frente da área, participando do meio de campo. E isso parece que o Mancini está buscando. Tu acaba dando muito mais condição física e também um hábito dele. Tu precisa fazer isso. Se tu não treinar isso, tu não vai fazer isso durante o jogo. Então, são 2 detalhes que eu observei. E outro detalhe que o futebol é muito importante. A maioria dos times que ganham, e a exceção é exceção, por isso eu não cito, a maioria dos times que ganham jogos são os que fazem mais faltas, que se chama obstrução. Não é para matar ninguém, é parar o jogo. A seleção uruguaia foi um exemplo claro para todos nós. A seleção uruguaia não deu uma chegada na Argentina. Não fez uma falta. Não deu uma chegada na Argentina, levou 3. Não deu uma chegada no Brasil, levou 4. Não é o Uruguai mais aqui. Não tem, até o jogo das mulheres, né? Até o jogo das mulheres. Mas por que ele implicou contigo o jogo das mulheres? Aí, poxa, eu volto para o jogo do Grêmio Juventude. O futebol que o Juventude jogou é para ser rebaixado. Então o Grêmio não pode se iludir, ele tem que melhorar. Porque o Juventude não jogou nada, não fez falta, deixou o Grêmio jogar e o Grêmio liquidou o jogo já no primeiro tempo. Então esse Juventude que trocou o treinador não pode ser. O grande erro do Juventude é para o Juventude que eu fui a maior campanha na história brasileira foi comigo no Juventude. Jogando só no Olímpio, Maracanã e Morumbi. O Juventude ainda é um time do interior. Se ele perder a raiz do interior, do combate, da disputa, que sempre foi assim, ele está perigo para cair. Ele tem que se revitalizar física e se impor também. A gente está enxergando o Juventude que pega amanhã o Ceará do Thiago Nunes que vem. Em casa. Tu vê. Aí tiraram lá o Gordiola, né? Como a gente chama. Estava em 7º lugar. 7º lugar. Tiraram, botaram o Thiago Nunes, agora o Thiago está aí. Com uma vitória só. Então, futebol do jeito que está, tu tem que não pode deixar o outro jogar.
Quando tu deixa, tu é prejudicado, acaba perdendo o jogo. Luiz, a gente já falou que tem prazo de validade, mas o ambiente favorável ao futebol ele é fundamental em qualquer atividade. Tem, no futebol, aqui, na política, né? Até para que as coisas se desenvolvam de maneira melhor. Com certeza, o time dá aquela motivada, né? Ali também o Douglas Costa, acho que voltou a vida de bons momentos. Fez um gol, deu moral. Tá em ascensão, isso é importante porque o torcedor estava cobrando muito dele isso. E acho que ele começou a dar essa resposta que é necessária. Então isso reflete em todo o elenco. Agora é aproveitar esse momento e não ser rebaixado. Vamos ver o que o Breno falou exatamente sobre isso, sobre o ambiente com a nova comissão técnica. Chegada do professor Mancini, da comissão dele. Os treinamentos estão muito bons, muito intensos. A gente tem ajustado assim, alguns pontos que a gente precisa, mas com certeza o ambiente está muito, muito bom mesmo. E a gente está nos preparando da melhor maneira possível para essa partida tão difícil que a gente tem na segunda-feira. E tem que ser a partir daí essa sequência de vitórias. Olha aqui, ambiente maravilhoso, sempre você tem. Se você está pensando aí, precisando reformar, construir, dar manutenção na sua casa, na sua empresa, então é na Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional, tem tudo em material de construção, tem todos os tipos de tintas, né, ferramentas, material elétrico, instalação de gás, sua instalação de gás, né, está com problema, então você tem tudo isso lá na Ferragem Lampião. O atendimento lá presencial... Está aí o endereço, né? Aquele atendimento VIP, toda a equipe do Gilberto João Carlos à sua disposição. Ou se der um problema de última hora aí na sua empresa, seu condomínio, onde for, você tem os telefones para o teleentrega que recebe com toda a segurança e toda a tranquilidade. O slogan da Lampião diz tudo, não onde vão, vá direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa e tudo que você imagina. São vamos para quase mais de 35 anos, vamos para 40 anos aí, a Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. Nossos dois toques também para o nosso banco, o Banco do Rio Grande. Aquele banco está sempre facilitando a sua vida. Agora, com o crédito consignado com taxas diferenciadas e com prazos flexíveis, é no Banrisul. Então, saiba mais em banrisul.com.br/consignado. Repetindo, banrisul.com.br/consignado. Esse é o nosso banco, o Bancos Gaúchos, o Banco do Rio Grande. Luiz, fala um pouquinho, né, a gente antes de encerrar o programa, sobre as tuas atividades, né, que tu faz belos projetos aí, né, em todos os sentidos, né, em todas as áreas, melhor dizendo, que tu tem feito lá na tua cidade, mas também, né, já evidentemente projetando aí a tua campanha para deputado estadual no próximo ano, né? Com certeza, né, Cadu, a gente está aí correndo, viajando o estado inteiro, como estava falando antes, né, já rodamos 40 mil quilômetros em 10 meses. Então tem que ter um carro daqui a São Moto. Se não tiver, o carro Jefferson está te ouvindo, Jefferson está te ouvindo aí. Me procure. E a gente está levando aí as nossas causas a todos os municípios do estado, o que deu certo lá em Cruz Alta, o que a gente pensa para um novo Rio Grande, né? Inclusive nessa questão do esporte, incentivar o futebol feminino, que a gente possa ter lá na escola esse incentivo, nas aulas de educação física, mas um incentivo real, não é largar uma bola ali e deu. É incentivar que essas meninas possam ter técnica, possam ter oportunidade de vir para uma dupla Grenal, compor. Isso tudo é educação, isso tudo é esporte e é política, né? Todos os nossos atos são políticos. Tu conseguisse aí, teve uma grande conquista, foi o investimento aí da segurança do governo do estado aí para 2022, né? A gente conseguiu... 280, mais de 280 Não, 280 milhões é no estado inteiro, né? No estado inteiro. Quanto foi para Cruz Alta? Cruz Alta aí está pleiteando as viaturas para as especializadas, para o plantão, o cercamento eletrônico, material, né? Mas bem importante frisar que o senador Lazier esteve lá semana passada, já empenhando 1.400.000, né, para Cruz Alta também. Sempre é bom lembrar, porque na sua primeira visita já enxergou o município como uma oportunidade que realmente estava precisando. Então a gente segue, Cadu, trabalhando na causa animal, causa das mulheres, que as mulheres saibam que elas podem ser o que quiserem, podem estar aqui falando de futebol, podem estar jogando futebol sim, não precisam ter medo, não precisam ter receio, né? E só vão
ter essa construção, essa desconstrução dessa sociedade que a gente já vem, essa cultura, se nós, mulheres que estamos políticas, incentivarmos e proporcionarmos formação política. Até porque hoje também o futebol feminino é obrigatório, inclusive nas competições aí nacionais, de Campeonato Brasileiro, tudo isso. Primeira e segunda divisão, né? Isso aí. Segunda divisão. Faz o trabalho também com os animais, né? Sim, também, muito grande, né? A gente leva nosso case de Cruz Alta para todo o estado do Rio Grande do Sul. Já levamos a mais 156 municípios. Né? O que deu certo lá pode dar em qualquer lugar, que são políticas públicas efetivas. Não importa se o executivo acha que é bom ou não, é obrigação. Então a gente leva e mostra essa luz para que os animais tenham voz, tenham vez, porque isso é saúde pública, isso é mobilidade urbana, e eu não desisti ainda da gente fazer, agora já vou falar aqui com o meu companheiro, para a gente fazer uma grande feira de adoção, mostrar os animais no início da dupla Grenal, aí, de um jogo do Inter, um jogo do Grêmio, um próprio Grenal, os jogadores entrar com esses animais para serem doados, que bela, essa visibilidade, bela iniciativa. E uma campanha de conscientização da adoção. Maravilha. Parabéns, então, parabéns pela ideia. Obrigado, Luiz. Também aqui cumprimentar a assessoria da vereadora que está aqui nos nossos estúdios também, acompanhando o nosso Dois Toques. Obrigado, Ruxo. Sucesso que o Grêmio segunda-feira conseguiu. Cadu, já estou nervoso desde agora. Já me lembra segunda-feira. Por isso que o Internacional consiga o resultado positivo aí com o Corinthians. Aí que vai passar o Corinthians. Nós, como neutros, né, Cassiá? Torcemos para os dois, né, Cassiá? Não, o Cassiá é 50%, sofre pelos dois. Sofre pelos dois. Foi treinador dos dois, né? Aproveitando, dizendo que a Orla, hoje o prefeito liberou as 3 pistas de skate. Que espetáculo. A partir da manhã, não teve inauguração, só liberou. E eu fiz um projeto indicativo de todas aquelas telas que estão ali para os campos de várzea que precisam ser. Que importante. Meu amigo João Bosco está feliz. Por isso. E eu conquistei aquelas telas que estão lá, vão tudo para os campos de várzea. Que legal. Parabéns, Cassiá. Parabéns, vereador Cassiá. Parabéns também ao prefeito Melo. Né, Bosco foi um incentivador. Luta por isso. A Orla transformou. Parece que nós estamos numa outra cidade lá. Ficou a Orla. Coisa impressionante, que a gente precisava disso. Parabéns a todos os envolvidos. Bom, como sempre saímos daqui, vamos para onde? Barranco, né? Restaurante de churrascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional. O Barranco e o Barranquinho, né? Agora não tem mais questão de protocolos de horário, qualquer hora você curte as delícias do Barranco e do Barranquinho. Almoço, happy hour, janta, como você quiser. Se você quiser curtir também na sua casa, tem o delivery, takeaway, teleentrega, então você não fica privado das delícias do Barranco e do Barranquinho. Eu vou para lá com qualquer lugar com o meu Kia da São Motos. 2 endereços à sua disposição, Avenida Ipiranga 8113 e a revenda da Avenida Ceará 370. E as facilidades do Jefferson Fusternal são permanentes. Você não está de carro novo porque não quer. É só passar uma dessas revendas, aí você escolhe carro zero, seminovo, como você quiser. Agora também os adeptos de 2 rodas com a Suzuki São Motors. As facilidades são as mesmas, moto para passeio, moto para trabalho, como você quiser. E a Suzuki São Motors fica ao lado da Kia São Motos, na Avenida Ipiranga. Preço e qualidade? Bom, o slogan diz tudo, né? Economizar é comprar bem. Isso você tem aonde? Só no Grupo Zafari. Tá chegando na sequência aí, RDC Shopping, olha, sempre com ações e promoções aí que não dá para deixar passar, hein? Confira. Logo após vem na sequência, Cruzando as Conversas, sempre com assuntos extremamente relevantes e importantes. Então, continue aqui com a programação da RDC TV. A todos vocês, um bom final de noite e um ótimo final de semana. Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.